Fala galera, beleza? Aqui é o Francis para mais vídeo aqui para vocês. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre o maravilhoso Dom Juan do Lord Byron aqui com vocês. Se vocês gostarem do vídeo, dê like, se inscreve no canal, ative o sininho, se vocês quiserem fazer aí. E bem, esse livro aqui é o meu favorito até o momento aqui de 2025. E bem, para começar, eu quero explicar um pouquinho sobre essa leitura aqui. É um poema épico, né? Muito bem organizado, ele segue ali as métricas que o Byron escolheu. É muito bem estruturado, também bem longo. Apesar de estar incompleto, né? É uma pena. O Byron morreu antes de conseguir terminar essa maravilha aqui. Então, eu ao mesmo tempo que recomendo, eu não recomendo você ler também. Porque ele vai te deixar virgem pro resto da sua vida, porque você não vai, ninguém na face da Terra vai saber como isso vai acabar. E é uma pena mesmo. Apesar de a gente ter um escopo do que se sucederia ali, até onde a gente sabe ali da história, mas ainda assim, trágico, muito triste. Dom Juan, para começo de conversa, não é, pelo menos não era originalmente um personagem. Ele é um arquétipo de personagens do teatro espanhol. Ele foi, acho que ali por volta de 1600 ali, Tino de Molise, eu acho, que numa peça, era muito comum nessa época, eles não criarem personagens, e sim escopos de personagens a serem seguidos. E no caso assim, do Dom Juan, no caso seria de alguém jovem, libertino e sedutor. Basicamente isso. Provavelmente, se você já ouviu falar dessas bases de teatro, provavelmente foi pela Comédia dell'arte, que é mais conhecida, que tem aqueles personagens que não são exatamente personagens, e sim são modelos de design e personalidade que eles têm. Então o Byron ele vai se utilizar vai transformar este arquétipo em um personagem muito interessante, por sinal, nesta obra, assim, engraçadíssima, sério. Você vai tirar umas boas risadas disso aqui. E eu já quero começar por uma parte muito interessante, que é o prefácio que o próprio Byron escreveu. O prefácio normalmente é guardado para você, sei lá, você escreve o que você espera da sua obra, alguma coisa interessante você acha. O Byron não. O Byron não. Ele simplesmente taca o pau em todo mundo que odeia ele e que ele odeia também. Ele simplesmente sai xingando todo mundo da forma mais, assim, pitoresca, mais elegante possível. E assim, isso consegue ofender muito mais do que palavrões em certos momentos. E é muito engraçado. É cheio de indireta, muito, muito bom. Só pelo prefácio já é interessante. Ele fala do mal das pessoas, é engraçadíssimo. De resto, ele é uma obra satírica. A gente vai acompanhar o Dom Juan, que ele é um jovem espanhol, que ali o pai morreu, a mãe pegou a herança, a mãe é bem conhecida, é intelectual. E daí, depois de uma certa atrapalhada que ele faz, né, ele acaba sendo... A mãe acaba mandando ele pra... Acho que, se não me engano, era pra Itália, pra botar o juízo no moleque. E o que ele fez? Bom, ele basicamente se apaixonou pela, por uma amiga da mãe dele, que não só era casada, como ela também tinha se apaixonado primeiro pelo Dom Juan. E ele vai simplesmente numa dessas empreitadas onde o marido vai acabar pegando a mulher no flagra, ele vai matar o marido dela. E daí vai seguir as jornadas dele pelo mundo. Vai se passar um tempo. Vão ter vários acontecimentos e vai ser quase que uma viagem geográfica, assim, quase um volta ao mundo em 80 dias. Ele vai para todo canto do mundo. Ele vai ter que começar na Itália, não chega efetivamente na Itália, vai para Grécia,
vai parar na Turquia, nas Arábias, depois vai pra Rússia, depois vai pra Inglaterra, enfim. É uma volta ao mundo mesmo, praticamente, que ele faz. E, primeiramente, essa edição aqui é bilíngue, então é muito interessante ler o original. E, primeiramente, eu já vou dar uma avisada que não só já seria complicado você ler essa obra normalmente, mas a quantidade de intertexto aqui é gigantesca. Essa edição aqui, se não me engano, deve ter umas 800, 700, 800 notas explicativas. Então é bem difícil. Para quem quer engrenar totalmente numa leitura, em vez de ter que parar a cada 5 segundos, é um pouco difícil mesmo. Mas ainda assim, eu acho que se você tem paciência, vale muito a pena. O Dom Juan, o que eu posso dizer dele? Ele é um personagem incrível, extremamente humano, inclusive. Ele é quase que um ser que dá e recebe, né? Ele encanta as pessoas e as pessoas também encantam ele. Ele faz bondade, as pessoas dão bondade. E bem o que para tudo isso acontece, tanto pro bem quanto pro mal. A gente vê, ele é um adolescente. A gente tá vendo ele se descobrir no mundo. Então é bem interessante. Primeiro, né, dessa empreitada, e ele vai sendo mandado pra Itália. Já acontece um acontecimento meio complicado. Primeiro que esse livro aqui ele tem bastante conteúdo sexual e um pouquinho de gore também. Nesse início já, a embarcação fica toda fodida, ele vê as pessoas ficando desesperadas, ele vê um colega dele que, primeiro, se eu não me engano, é um padre, né, que se acovarda completamente. Eles ficam dias e dias à deriva, comida acaba, eles cometem canibalismo, eles tentam caçar e dar ruim, e no fim só ele sobrevive. Ele cai numa margem ali na Grécia e ele conhece uma guria, né? Primeira paixão dele, né? A gente vai ver que, apesar desse arquétipo de sedutor, a gente vai ver que o amor dele vai sempre se fixar nesse primeiro aqui, que tem um desfecho bem trágico, inclusive. Basicamente, essa garota, né? Pela tradução, eu lembro que é Estrela, só que eu esqueci o nome original, mas também é um nome em hebraico, se eu não me engano. Mas, se eu não me engano, também deve significar algo parecido com Estrela. Eles têm um relacionamento, ele aprende grego, é bem bonitinho, só que o pai dela era um pirata que acabou enriquecendo, estava fora por um tempo, não queria que ninguém se envolvesse com a filha e ela se aproveitou desse tempo para conhecer pessoas e acabou se afeiçoando por ela. Se passa muito tempo, o pai acaba voltando das empreitadas dele, pronto para cuidar e mostrar tudo de bom que ele conseguiu na filha e ver o cara pegando a filha dele. E daí ele meio que mata a filha dele, né? Complicado isso daí. Ele, na verdade, ele tenta matar o Dom Juan e ela se joga na frente. Muito triste. Ele é vendido como escravo, inclusive, acho que isso é quase que, não sei se é exatamente regra, mas quase todas, muitos pelo menos, muitos e muitos poemas épicos têm esse negócio de ser vendido como escravo. Principalmente se for desses de época mesmo. Inclusive, essa época nem era tão longe, assim, de quando o Byron viveu. Então, ainda assim, é um pouco engraçado ele inventando tudo. E claro, com aquele jeito super, super debochado. Debochado no limite, assim. E no meio do texto, ainda alfinetando todo mundo. Que não é só a narração, ele também dá umas interjeições sinistras, assim. Eles ficam umas 20 páginas só falando aleatoriedades. Tem uns trechos muito, muito bem escritos também. É o Lord Byron, né? Não tem jeito. O cara sabe o que faz mesmo. Quando ele é vendido como escravo, ele acaba sendo mandado ali pro Império Otomano. Ele acaba fazendo amizade com um inglês. Também vê uma galera ali que foi escravizada. Tem um cara que foi enganado. Era um músico, se não me engano, que também foi enganado pelo mecena dele. Foi vendido como escravo também. E também tem uma das partes mais engraçadas, né? Que ele é vendido ali pro um sultão. No caso, um serviçal da sultana acaba pegando ele pra fazer um plano. Eles vestem ele de mulher e ele acaba entrando no meio do harém do sultão, disfarçado. No fim, ele acaba ficando amigo da sultana, apesar ele ter sido meio babaca com ela.
porque ela queria ele só pra ela. E, bem, ele acaba também socializando um pouco com as garotas, mas no fim acaba escapando. E daí acaba tendo todo um rolo de guerra ali entre o Império Russo, o Otomano, da merda. A Rússia varre o chão com a Turquia ali. E eles vão ali passando a faca em geral. E daí o Dom Juan ele salva uma criança também. A gente vê muito disso, dele ele tendo experiências adultas como um adolescente pegam bastante nele. É interessante ver isso, porque nessa época eu acho que não existia praticamente uma infância a que se considerar, né? Ele com 16 anos ali já estava nas empreitadas, ele acaba salvando essa garota e ele meio que cuida dela, mas não como pai, mas como um colega também. Ele guarda muito também, apesar de ele andar muito pro futuro, ele também se recorda bastante do passado. Ele é um personagem muito complexo, assim, eu não sei explicar muito sobre o que eu sinto sobre ele. Mas o Byron, mesmo sendo uma obra extremamente sarcástica, ele conseguiu exprimir muito bem a humanidade dentro de um arquétipo tão, assim, como é que eu posso dizer? Meio que difamador, né? Porque acho que ninguém consideraria um galanteador uma qualidade muito louvável, assim. Pelo menos não convencionalmente. A gente vê que ele não é só ele que galanteia, ele também é galanteado. Ele basicamente segue a correnteza da vida. Ele vive e não tem muito o que dizer. Ele tá simplesmente absorvendo as experiências, aprendendo com elas e seguindo. E é bem bonito às vezes de ver. A parte mais pro final, né, ele acaba indo pro Império Russo. Ele acaba ganhando muito respeito. A própria Czarina fica muito amiga dele e se apaixona por ele. Também tem muitos intertextos nessa parte sobre a Czarina. Ele acaba ficando doente e a Czarina acaba pedindo para ele se afastar por conta das complexidades do clima e do Império Russo para ver se ele melhorava e mandou ele para Inglaterra. E daí a parte final da poesia é ele não só chegando em Londres, como ele também vivendo e se adaptando à Inglaterra. Não tem muito mais o que dizer, acho que eu não quero dar tantos spoilers, mesmo que não tenha um fim. Ainda assim que a parte final que a gente tenha, pelo menos o que é considerada final, ainda deu um desfecho minimamente considerável. Mas ainda assim fica muita coisa aberta. É muito trágico. Assim, se isso aqui tivesse acabado, isso aqui ia ser nível Odisseia, nível Eneida. Incrível. Minhas opiniões pessoais, eu já gosto muito do Byron. Acho ele um escritor muito excêntrico e muito real. Muita gente não gosta dele. Por quê? Porque ele foi um arrombado na vida. Ele foi muito polêmico. Mas quem não cometeu coisas que ele fez aqui, que atire a primeira pedra, pelo amor de Deus. Ele era genial aqui. Os trechos dele são muito poéticos, muito bonitos. A jornada do Dom Juan, muito humana, muito introspectiva em certos momentos. Tem ação, tem drama, tem tragédia, tem de tudo. Personagens cativantes, morte, assunto polêmico, tem de tudo. Tem sexo também. Tem quase tudo que você pode gostar, vai ter aqui. Umas considerações também, uma literatura realmente difícil. Definitivamente difícil. O linguajar vai ser um pouco complicado, ainda que dê para passar desapercebido. O que pega mesmo, como eu já disse, são os intertextos. Tanto os intertextos que ele mesmo vai evocar de dentro dele, quanto que ele vai simplesmente conectar a história. Então, é algo que vai exigir muita paciência. Tem umas páginas que é tipo, tem, sei lá, dois versos, e daí tem metade, ou não, 80% da página é simplesmente explicando, sei lá, duas expressões que tem. Então você vai precisar da sua atenção no máximo aqui,
se você precisar, se você quiser entender. Pra mim, já foi difícil. Pra mim já foi difícil, pra mim que já tenho uma bagagem pra conseguir compreender o contexto histórico, os personagens e as referências. Agora imagina pra uma pessoa que não tá acostumada com isso. Vai ser bastante pegado. Eu quero estender mais esse vídeo, por quê? Porque eu adorei esse livro incrível, tá assim, mas ele não vai sair da minha cabeça muito fácil, e eu duvido que alguém tire isso daqui do primeiro lugar, seja do início ao fim do ano. O que mais eu posso dizer? Uma narrativa bem fluida, posso dizer também. Tem momentos que eu acho que o máximo que pode quebrar sua fluidez são as interjeições do Byron. No mais, tudo é desenvolvido na medida certa, tudo é frenético na medida certa, e realmente, só isso que pode acabar quebrando ali a sua imersão, só que sempre é muito bom, por quê? Porque os comentários deles são geniais, muito bem estruturados. Eu vou ver se eu acho algum trecho para declamar para vocês que eu gosto. Vamos ver se eu tenho um trecho legal. Eu lembro que eu tinha parado numa página que tem uns trechos. Inclusive, nessa tradução muito boa, não lembro de quem é. Foi mal, hein, pessoal do clube. Mas assim, tradução muito bem feita. Eu sei que tem uns muito. Não só muito bons, umas estrofes muito boas, mas muito sugestivas também. Já disse que tem bastante safadeza aqui, né? Vamos ver se eu acho alguma parte interessante. A história julga as coisas no total, mas caso olhemos tudo nos detalhes, fazemos uma comparação geral. Entre perdas e ganhos, na verdade, a guerra pesaria muito mal. Gastar tanto ouro e sangue por bobagens e enxugar uma lágrima só inteira traz mais glória que toda essa sangueira. Isso aqui é durante aquela guerra entre a Rússia e a Turquia. Enfim, eu acho que ele realmente sempre muito bom, sempre muito dinâmico, muito atual, inclusive, muito atual, muita intriga política, muita gente escrota também aqui. Ele consegue se manter atual de um poema satírico para o contexto histórico de 1870, cujo protagonista é um arquétipo de um sedutor. Realmente esse cara não é pouca coisa mesmo. Eu já tinha alguma bagagem com ele, né? Eu li Darkness e a Peregrinação de Child, que eu também achei um poema muito interessante. Ele tem muito dessa bagagem de personagens, que ainda tem de descobrir a vida e embarcam em viagens de brigas, prazeres e iluminação. Apesar disso aqui não ser uma iluminação, né? Isso aqui é a construção de uma vida. Isso aqui é muito interessante, a gente estar passando do início ao fim de uma vida. A gente parou do meio, né? Foi um pouco precoce o fim. E eu não consigo viver com esse fato. Eu não consigo viver com o fato de que esta maravilha não vai poder ser finalizada nunca na história. Eu juro que eu pagaria algum escritor bom aí pra bolar um final, porque, assim, é um vazio no peito que nunca vai se recuperar, nunca, jamais. Trágico, complicado. Eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha conseguido expressar todo o meu amor, tudo que eu amei nesse livro, tudo que eu, assim, eu com certeza não consegui explicar tudo, eu com certeza deixei algo passar, mas tem tantos pormenores aqui, tanta fluidez, tanta complexidade aqui que eu não sei pôr em palavras. Espero algum dia conseguir pôr, e se eu conseguir pôr um dia, eu regravo quantas vezes precisar para dizer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. É isso. Valeu, beijos e até mais. Tchau.